Se vocês acharam o caso da semana passada muito difícil de engolir, e foi mesmo, esse aqui vocês vão querer colocar tudo pra fora. Edmund Kemper era um serial killer. Ele nasceu em 18 de dezembro de 1948 na Califórnia. O Ed tinha uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. No caso, ele era o filho do meio. O pai do Ed era um veterano da Segunda Guerra Mundial. Os pais do Ed descreviam o próprio relacionamento deles como sem amor e prejudicial. O pai do Ed chegou a falar que missões em tempo de guerra e testes de bombas atômicas não eram nada comparados a viver com a Clarnell, que era a mãe do Ed. Eu sou a Raquel Cias, eu sou psicóloga e eu trago aqui vídeos com histórias de pessoas com comportamentos super bizarros pra gente analisar juntinhos aqui toda semana, toda terça-feira. Antes de começar, eu já peço que você curta muito esse vídeo e compartilha mesmo, porque me ajuda muito. Eu vou trazer cada vez mais histórias interessantes pra gente. Já aproveita também e me segue lá no Instagram, @raquelcias.psi. Sobre os dados que a gente tem sobre a Clarnell, a mãe do Ed. Ela não era uma pessoa muito boa, sabe? Só com o que a gente tem até aqui, só com essa informação, já dá pra imaginar que alguma coisa não muito boa vai sair disso, né? Inclusive, lembrando até do caso da semana passada, as relações dos filhos com as mães influenciam muito para que uma coisa aconteça ou deixe de acontecer, né? Não chega a ser uma coisa totalmente determinante, só que gera uma forte tendência, né? Me conta aí nos comentários se vocês conhecem pessoas que não têm uma boa relação com a mãe ou com os pais em geral e que apresentam algum tipo de comportamento fora da curva. Voltando a Clarnell, ela era muito abusiva verbalmente com o marido. Ela fazia ele se sentir sempre um lixo, ela deixava muito claro mesmo, evidente, que ele nunca foi suficiente para ela. Então ela menosprezava e atacava muito mesmo ele emocionalmente. Quando a Clarnell teve o Ed, ela se recusou a mimá-lo, porque ela falava que ela tinha medo de que ele crescesse e se tornasse gay. Bom, o Ed foi crescendo e ele começou a ter fantasias muito sombrias relacionadas à sexualidade e à morte. Dentre alguns primeiros episódios super bizarros dele, né? Ele arrancava a cabeça das bonecas das irmãs. Ele fazia também uma brincadeira muito estranha com elas, chamada Câmara de Gás. Nesse jogo, ele vendava as irmãs e amarrava as meninas numa cadeira e eles fingiam estar em agonia até que eles morressem. Faz muito sentido? Não. Talvez mais pra frente, né? Quando ele tinha uns 8, 9 anos, ele foi a um show de mágica. Gente, guardem esse episódio que vai ser importante com o mágico. O mágico tava fazendo aquele truque de decapitar as pessoas com a guilhotina, né? E ele chamava pessoas participativas ali da plateia pra participar mesmo. E o Ed ficou extremamente animado quando o mágico chamou uma garota, que era até muito bonita, pra participar. Ele falou mais tarde que ele ficou muito animado em como o mágico tinha controle em cortar o pescoço de uma garota bonita. Isso foi um marco muito grande para ele, porque mais tarde ele contou isso com muita animação e com muitos detalhes. E ele era criança nessa época, né? Outro episódio muito estranho foi que ele também perseguiu a professora dele da segunda série até a casa dela. Aí você pode falar, Raquel pode ter ficado curioso pra saber sobre a professora, porque muitas crianças, realmente existe isso, as crianças fantasiam sobre como é a casa da professora, como é a família dela, enfim, né? Só que não era simplesmente isso, gente. Seria muito simples. Ele levou junto com ele uma faca e ele tava na segunda série, era uma criança. O Ed também começou a fazer maldades com animais. Com 10 anos ele enterrou um gato vivo e mais tarde, aos 13 anos, ele matou um gato com uma faca. A mãe dele até encontrou o gato enterrado no quintal. Gente, quando esse tipo de coisa acontece, isso serve como um super alerta vermelho, sabe como? Tipo, Não ficou bom isso não, produção, depois você corta isso. Bom, em 1957 o pai do Ed deixou a família, então as crianças ficaram sozinhas com a mãe. O Ed descrevia a relação dele com a mãe dele como muito difícil. Ela era alcoólatra, abusava emocionalmente e fisicamente do Ed e apenas dele. Com as outras duas filhas, não, era tudo mais normal. Talvez porque o Ed lembrasse um pouquinho o pai. Por volta dos 15 anos, a mãe do Ed já tinha muito medo dele. Isso porque com 15 anos ele já tinha alcançado 1,90 de altura. Então simplesmente ela começou a fazer ele dormir dentro de um porão, por medo de que ele machucasse as irmãs.
Mais tarde, numa entrevista, ele disse que isso fazia com que ele se sentisse muito mal, porque na hora de dormir, todo mundo subia e ia para a cama, e ele tinha que descer e dormir num porão frio e escuro. Ele falou que a mãe dizia constantemente que ele nunca seria nada na vida, e ela enfatizava muito que nenhuma mulher jamais amaria o Ed. Gente, guardem isso também, tá? Então ele foi crescendo e nutrindo um ódio muito grande pela mãe. Num dado momento, o Ed até fugiu de casa. Ele foi procurar o pai para morar com ele. Ele até ficou um tempo realmente com o pai. Só que ele tirou o Ed de casa por conta de todo o estresse que ele estava causando na nova esposa dele. Ela dizia que estava tendo até crises de enxaquecas muito fortes por causa de todo o estresse que o Ed estava causando na vida dela. A gente sabe o motivo específico desse estresse, o que ele fez? Não. O pai dele, então, acabou mandando ele para a casa dos avós paternos. O Ed falou que a avó era muito parecida com a mãe dele, ou seja, ela também era verbalmente abusiva. O avô do Ed deu para ele um rifle calibre 22 para atirar em coelhos e esquilos. Isso deixava a avó dele muito preocupada já, porque ela via nele uma raiva e ele tentava atirar em pássaros e em outros animais também. Então ela queria esconder essa arma que eles tinham. Só que o avô achava que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, porque ele estava espantando os animais que poderiam entrar e destruir e prejudicar a fazenda deles. Então, em 27 de agosto de 64, o Ed estava discutindo muito com a avó dele na cozinha. E ele simplesmente pegou a arma e deu 3 tiros na cabeça dela. O avô dele estava acabando de chegar em casa de carro, ele estava na garagem ainda, e antes que ele pudesse entrar e ver qualquer coisa dentro de casa, o Ed vai até ele e atira nele também. Mais tarde, o Ed falou que fez isso com o avô para evitar que ele visse a mulher lá dentro, né, naquele estado, e passasse mal. Depois disso, ele ligou para a mãe e para perguntar o que ele deveria fazer. Ela então falou para ele ligar para a polícia, e ele realmente ligou para a polícia, né? Ele se entregou, e quando eles perguntaram por que ele fez isso, ele disse que foi para ver como era. Ele foi entregue à autoridade juvenil da Califórnia, e lá ele esteve com alguns profissionais, com alguns psiquiatras, médicos, né, para analisar. E ele foi diagnosticado como psicótico e paranoico. Eles aplicaram também um teste de QI, onde ele totalizou 136 pontos. Depois ele até refez o teste e marcou 140 pontos. Isso acabou, gente, aumentando o ego dele de um jeito fora do normal. Ele começou a se sentir um gênio. O Ed foi liberado em 1969, foram só 5 anos, e o registro dele foi apagado. É como se ele nunca tivesse feito nada na vida. Ele saiu e acabou voltando a morar com a mãe. A mãe dele tinha conseguido um emprego na Universidade da Flórida, então ela se mudou pra lá, né, pra perto. E ele foi pra lá morar com ela. Ele parecia muito bem, então ele foi considerado de baixo risco. Ele começou a viver em lugares do norte da Califórnia e periodicamente ele voltava e ficava um pouco com a mãe. Ele queria muito virar policial também, só que ele foi rejeitado porque tinha requisito de altura máxima, ele era muito alto mesmo, então ele não passou. Eu nem sabia que existia isso, gente. Vocês sabiam disso? Comenta aí. Só que ele se tornou amigo de muitos policiais, então eles deram pra ele até um apelido de Big Ed, tão grande que ele era. Eles eram amigos, frequentavam às vezes os bares, bebiam juntos. Como ele não podia ser policial, ele comprou uma moto, porque ele queria agir como um policial. Só que ele acabou sofrendo um acidente, ele foi atropelado. Só que nessa, ele ganhou $15 mil num acordo, e com esse dinheiro ele comprou um carro. E adivinha, gente, como que era o carro? Igualzinho o carro que a polícia usava, só que sem aquela identificação da polícia. Ele começou a notar um grande número de mulheres pedindo carona naquela área, e ele começou a treinar para parecer confiável, para oferecer carona para as pessoas. Um dia ele ofereceu carona para 2 estudantes e elas queriam só chegar em casa, só que infelizmente elas não conseguiram chegar em casa. As famílias das meninas relataram o desaparecimento delas, e pouco tempo depois a cabeça de uma mulher foi encontrada e era de uma das meninas. Mais tarde ele contou que matou as 2, levou para o apartamento dele, cortou algumas partes e teve relações sexuais depois. Gente, foi muito difícil falar isso, eu não queria trazer isso, mas ia faltar no vídeo.
Ele também deu carona para uma menina chamada Aiko. E ela percebeu, ela pegou o esquema dele e ela tentou escapar. E ele tentou sufocar ela, colocando fita na boca dela, tapando as narinas, só que não funcionou. Então ele pegou um lenço que ela estava usando e estrangulou. E depois ele a estuprou. Ele deixou ela no porta-malas e foi beber com os amigos policiais e voltou para casa. Mais tarde, ele continuou agindo assim. Teve uma vítima que ele fez todos esses mesmos processos e levou para casa da mãe. Ele enterrou de frente para o quarto dela, porque ele falou que fez isso porque a mãe sempre quis que as pessoas admirassem. Então ele enterrou ela com a cabeça virada para o quarto dela, para a janela dela. Então em 5 de fevereiro de 1973, ele e a mãe brigaram. Ele ficou com muita raiva. Então ele pegou o carro com o adesivo do estacionamento do campus que a mãe dele tinha, né? Porque ela trabalhava lá na faculdade. E ele falou que a primeira garota bonita que ele visse iria morrer. Então ele vê 2 meninas e elas entraram no carro e logo depois ele atirou nas 2. Ele repetiu os mesmos processos novamente. E algumas pessoas caminhando posteriormente encontraram as cabeças das meninas num parque, num local de caminhada, e também chamaram a polícia. Na época, tinham mais 2 pessoas, 2 criminosos cometendo esse tipo de crime na área. Então aquele lugar ficou com uma fama de um lugar muito perigoso. Em 73, ele cometeu os 2 últimos assassinatos. Ele foi à casa da mãe, eles tiveram uma briga feia, depois ela resolveu ir dormir, e enquanto ela dormia, ele a espancou com um martelo, desmembrou, removeu a cabeça dela, estuprou a cabeça dela decepada. Depois ele colocou a cabeça dela numa lareira e usou como alvo de dardos. Tá vendo que só piora, né? Então ele ligou para uma amiga da mãe dele, convidou ela para jantar no mesmo dia. E assim que ela entrou na casa dele, ele estrangulou e fez os mesmos processos todos de novo. Era um ritual para ele, gente. Ele ainda fugiu com o carro dela. Depois ele parou numa locadora e trocou de carro e dirigiu por umas 18 horas aproximadamente. Depois ele ligou para a polícia para confessar os crimes e nem a polícia acreditou no começo, porque ele era conhecido deles. Ele foi preso com 24 anos em abril de 73. Ele foi julgado e considerado culpado de todas as acusações. Agora vamos às considerações finais. Muita gente acredita que o transtorno de psicopatia e até outros tipos de transtornos são determinados geneticamente, ou seja, a pessoa já nasce assim com uma certa tendência, e muita gente acredita que o ambiente no qual a pessoa cresce é que determina esse tipo de coisa. Gente, as 2 coisas podem realmente acontecer. Só que mesmo que o Ed já tenha nascido com alguma tendência, o ambiente no qual ele cresceu e principalmente a relação com a mãe teve um peso muito grande nisso, isso é inegável, né? Cada pessoa reage de uma forma diferente. Existem pessoas que têm essa criação super dolorosa e crescem querendo ser diferentes, querendo ser bons pais. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e aprendido bastante coisa aí com esse vídeo, ser mais observador, mais observadora. Se você ainda não se inscreveu no canal, você tá esperando o quê? E se você não curtiu, você tá esperando o quê também? Aproveite e já compartilha também e me segue, me acompanha lá no meu Instagram, @raquelcias.psi. E eu te vejo na próxima.